Entre Geeks. Fala galera, estamos começando mais um Entre Geeks e eu estou aqui mais uma vez entre eles, meu caro amigo Emit e nossos noite, caros galera. colegas aqui que vocês tanto pediram e estão voltando. E vão pelo jeito, vão continuar bem fixo com a gente. Nosso amigo advogado Super Wilson e o nosso amigo... e nosso amigo Thiago Alemão, nosso amigo aqui, o cara que é rico aqui, que ele mora lá nas Arábias Sauditas, lá, o cara lá, rico pra caramba. É o nosso guia turístico, né? O homem Nosso que dá guia dica pra turístico. viagens aí Isso no aí. exterior. Pão petróleo, isso aí. Mas hoje, galera, antes da gente começar rapidinho, antes de agradecer vocês aí, que nosso público aí, nossos ouvintes, nossos leitores, agradecer que vocês comentaram bastante, curtiram bastante. Eu olhando aqui, a gente conseguiu bater quase 75 mil ouvintes, quase 75 mil downloads do nosso podcast, então agradecemos vocês, espero que vocês tenham gostado. E tivemos aí mais ou menos mais de 135 comentários. Agradecemos a todos aí que comentaram, deram ideias assim de temas, do que a gente deve falar, se vocês gostaram, elogiando a galera aqui, falar mais uma vez que o Wilson, ele não é advogado, por mais que tenha voz de advogado. Não sou advogado. Mas ele faz o papel de advogado do diabo. Fazemos, né? Tem uma possibilidade de gente faz. Isso aí. E nossos colegas aqui, nossos amigos aqui estão continuando com a gente, estamos gratos a vocês que estão nos ouvindo, comentando aí, e vamos trazer logo mais temas do que vocês comentaram aí, tá? Galera, então vamos rapidinho pro nosso patrocinador, nosso amigo aqui, o Sebo do Anderson, e a gente já volta. 2 segundinhos aí, fica ligado. Se você está procurando aquela HQ ou aquele mangá para completar a sua coleção e não encontrou nenhuma livraria nem banca de jornal, procure Sebo do Anderson, @nerdpoesia. Nele você encontra uma grande variedade de mangás e HQs. Quem sabe nele você encontra aquela que faltava para você completar a sua coleção. Ele envia para qualquer lugar do país ou até fora do país. Entre em contato com ele, @nerdpoesia lá no Instagram. E fala que você veio pelo Grupo Elane. Isso aí, voltamos de novo, num corte rápido, voltamos aqui, nosso Thiago Alemão, que tá um T grandão aqui, tá umTzão, literalmente, um T grandão na tela, não tá uma coisa, tá um T, mas hoje a gente vai voltar a falar, continuar nossos comentários lá sobre carestia, respeito na sociedade, e falar um pouquinho sobre as coisas fakes, tanto alimento e ser humano fake, né, que tem bastante hoje em dia. Mas vamos começar falando aí. Emit, você disse que hoje teve alguma coisa de falta de respeito com você? Você presenciou alguma coisa, é isso? Olha só, gente. Primeiro, obrigado de novo aí pelo convite aí. Boa noite a todos, o pessoal que vai nos ouvir aí, que estará nos ouvindo aí. Obrigado aí pela participação. É como a gente tinha comentado no podcast aí, na anterior aí. Eu ainda digo, eu bato nessa tecla, mas eu sempre vou usar algumas palavrinhas aí para o pessoal entender bem aqui, que é um ponto de vista meu, né? Cabe a vocês só ouvirem, não precisa concordar e nem discordar, e nem me ofender, né? Porque é duro a gente ser ofendido, né? Quem gosta de ser ofendido. Mas ainda eu acho que a educação é o alicerce para o desenvolvimento de qualquer país. País que quer crescer, a educação é a base fundamental dentro do tripé educação, né? Economia forte, Sim. E ambiente familiar saudável para que um país possa se desenvolver bem. E aí, anteriormente, a gente comentou bastante sobre isso, e assunto eterno, isso aí sempre vai ser discutido. E para minha surpresa aí, essa semana que passou, a gente fala assim, às vezes muito, né, a geração aí mais nova, a questão comportamental, de educação, isso e aquilo, né? Mas o que me chamou a atenção é que eu estava numa fila aí de uma grande rede aí de produtos escolares e utilidade doméstica, e domingão, né? Aquela coisa, programa de índio, domingão lá, fazendo uma gentileza para uma amiga lá, comprando algumas coisinhas. E eu já, que a lei me permite, eu sou idoso, fui para a fila do idoso, que estava assim, enorme, pior que a fila do INSS. Que para minha infeliz, né, surpresa, uma idosa simplesmente furou a fila. Agora, o que me chamou a atenção, assim, a gente diz que às vezes, né, então aqui é importante a questão da observação e saber colocar os comentários. Não é uma questão de dizer que os mais novos são mais mal educados e os mais velhos são mais educados. Isso é uma questão comportamental que atinge todas as faixas etárias. Por isso que eu bato na tecla da educação. Pessoas educadas, tá? Pelo menos na minha convivência social, profissional, são pessoas que têm o melhor comportamento. Pelo menos é o que eu observo, né? Se é verdade ou não, enfim. Mas é isso que me chamou a atenção. Uma pessoa, inclusive, mais idosa do que eu, simplesmente furou a fila. E a fila, assim, deveria ter na minha fila, que tem cartas de idosos, né? Mais de um. Mas na minha fila deveria ter umas 15, 20 pessoas, idosos. Criança no colo, mãe, né? Enfim, ela simplesmente passou, assim, beleza.
né? Tinha uma senhora na minha frente, porque se estivesse na minha frente eu não deixaria passar. Não vai passar. Ah, mas você é ruim? Nossa, Misteri, você é grosso? Mas não vai. Gente, existe a lei e existe o respeito. E aí nem é uma questão legal, uma questão de respeito. Ela só passaria se eu permitisse e eu perguntasse para as outras 19 pessoas que estavam na fila se elas deixassem passar, certo? Não, mas como foi só a senhora da frente que permitiu, né, eu não arrumei confusão, mas fiz questão de fazer meus comentários, e o Ed me conhece, de uma forma bem baixa, né? Só com o megafone ali. Por isso que eu vejo que o Brasil, infelizmente, gente, eu amo esse país, não conheço o mundo por medo de avião, não vou sair desse país, até morrer, vou brigar para que esse país seja melhor, seja menos corrupto. Né? Mas você não acha que isso, dessa senhora de idade que possa não ser isso não é tudo reflexo da nossa educação? Tudo que a gente tem. Reflexo da nossa convivência. E aí por isso que eu estou colocando aqui esse comentário, é uma questão de reflexão. Será que o comportamento dela não é em função de que, por exemplo, ela poderia ser uma pessoa educada, ou é uma pessoa educada, mas pela sociedade estar com esse comportamento, na minha percepção, um pouco distorcido, será que ela também não resolveu tomar essa postura? É o que o Ed colocou. Inclusive, trazendo até a pauta de um dos comentários aí, né? Teve um comentário aí que colocaram, tipo assim, olha, né? Eu não vou nem tomar como crítica, eu vou respeitar, porque é o livre-arbítrio, né? A opinião lá do participante. E dizia assim que ele age assim, né? Ele não usa as palavras mágicas, né? Bom dia, obrigado. Né? Pelo que eu entendi e deduzi do comentário dele, ele faz as coisas de acordo com o que der na cabeça dele, e é assim que ele entende que ele conquista os objetivos dele. Mas assim, eu não sigo essa linha de raciocínio, eu não sou favorável a isso. Mas como eu sempre digo, o livre-arbítrio serve a todos. Cada um colhe o que planta, é o ditado popular. Eu tenho a questão do bom dia, obrigado, boa tarde, né, como cartilha, porque foi isso que abriu a porta, né, ou abriram as portas para a sociedade, para mim, né, seja no trabalho, seja no convívio familiar, seja aqui com os amigos, seja com vocês que estão nos ouvindo do outro lado. Então é isso que me chamou muita atenção e me preocupou, né, porque se uma pessoa bem mais idosa, que tem uma vivência maior, né? A pessoa mais velha é a pessoa mais experiente. Mas você não entende que isso aí, hoje em dia, é o nosso jeitinho brasileiro? É o comportamental. É o nosso jeitinho brasileiro. Hoje, para fazer tudo, qualquer coisinha, tem que ter isso. Por mais que seja, que nem a gente comentou no podcast anterior, que no Brasil a gente é visto como pessoa ignorante, a pessoa que gosta de tirar vantagem dos outros, mas é o jeitinho brasileiro. É aquela, você quer fazer isso? Eu te ajudo, mas tem que pingar alguma coisa pra te ajudar. Eu vou fazer isso. Mas eu te ajudo, vou fazer desse jeito. E se você é bobo e você não faz, você se torna bobo, você se torna ignorante. Entendeu? É complicado isso. É complicado isso. Hoje, ou se você não faz, você passa como besta. Eu vou dar uma coisa aqui, galera. Eu não tô dizendo isso, que são todas as escolas de... Explica aí, não entendi. Você vai dar vou dar um exemplo, vou dar uma coisa aqui, vou dar um exemplo certinho aqui, só para dar uma explicada para vocês. É que nem isso, não tô dizendo que todas as escolas, se tira carta, são assim, mas tem algumas escolas que, para você tirar carta, você tem que pagar um FII. Se você não pagar um FII, você não tira. Então, tipo assim, não adianta você vai fazer uma prova, 2 provas, 3 provas, 4 provas. Você só vai fazer se você conseguir pagar, você pega prova. Às vezes você pode estar tudo certo, tudo certinho, tudo feito, mas se você não pagar, você não tira. Então a maioria do pessoal fala assim, eu prefiro pagar para eu pegar a carta do que ficar fazendo 300 mil aulas, pagar 300 mil aulas. Então, tipo assim, é meio bobo falar isso. Não tô dizendo que todas as escolas de tirar carta são assim, mas a grande que a gente ouve, realidade. Né, o pessoal falando, é a realidade brasileira, é o jeitinho brasileiro. Então a gente tá acostumado. De vez todo mundo combater isso e falar, não, todo mundo fica assim, acerta e fica por isso mesmo, é o jeitinho brasileiro. Então eu parto do princípio que nós crescemos desse jeito, a gente envelheceu desse jeito e foi trazendo de geração para geração esse ensino. Um ensino tosco, um ensino grosso, um ensino grosseiro, mas é o ensino de jeitinho brasileiro. Para eu fazer alguma coisa, eu preciso ter meu jeito, senão não tem como agir 100%. Entendeu? Isso a gente sabe onde que a gente vê muito disso daí também, que nem fala, assim, o tipo até mesmo na própria política, que teve uma época, alguns anos atrás, que teve, até se vocês procurarem, eu vou tentar ver aqui se eu acho, foi um programa, isso vou colocar, eu acho que foi o segundo ano que o Tiririca tinha entrado, e o que aconteceu? Passou uma reportagem, né, que ele estava falando, porque o Tiririca, por mais que falem dele, ele é uma pessoa bastante simples, e é uma pessoa que ele fala a verdade, né? E aí o que ele tinha comentado uma vez, de uma repórter, se eu não me engano era da Record, ele estava conversando com ela e tinha uma assessora ao lado dele, provavelmente para controlar o que ele queria falar, né?
E o que aconteceu? Ela fez uma pergunta, não, mas por que alguns projetos seus não vai para frente? Porque até hoje, se vocês me corrijam se eu estiver errado, tá? Que a única lei que ele conseguiu foi de colocar os circenses como Circenses. CLT. Foi. Isso, ele conseguiu que foi aprovado. E uma coisa que ele tinha falado, ele falou, poxa, eu estou num partido pequeno, né? E aonde aqui dentro eu percebi, tá? Não foi bem com essas palavras estão sendo minhas, mas assim, um reflexo do que ele falou, tá? Que assim, se o pequeno não ajudam os grandes lá dentro, nenhum projeto seu passa. Então, assim, se você tá lá, você concorda em fazer algo acontecer para a maioria, ou se não, ele simplesmente, qualquer projeto seu é engavetado. É o famoso, como falaram, toma lá da cá, né? Mas se fosse uma coisa muito certa, não deveria acontecer isso. Deveria fazer o quê? Colocar aquilo que é bom para a população, aprovar, ver o que é certo e tudo bem. O que não for, em vez de falar, não, descarta, não. Leva isso de novo isso que você está dizendo, colocar. Ele foi uma entrevista que ele fez lá em 2017, que ele falou assim, o Brasil não vai mudar. O sistema é esse, toma lá. Se você quer ajudar, se você quer que aprove alguma coisa, você tem que molhar a mão dos outros para aprovar também. Eu tenho um exemplo recente sobre o que o Wilson colocou. Wilson, você trouxe uma coisa importante, mas vamos lá, o alemão aí. Acho que o alemão quer colocar alguma coisinha. Vocês me escutam bem? Sim. Escutam bem, o áudio tá legal. O que você falou, Ixi, basicamente são princípios. Nós brasileiros achamos que temos menos deveres do que outra coisa, né? Assim, esse negócio de falta de educação é no mundo inteiro. Aqui que tá mais claro que a falta de educação tá latente, entendeu? Por quê? Porque a gente, que o Léo falou, a gente brasileiro, não, eu vou me enfiar ali na fila, ninguém vai ver. Não, pega 2 coisas pra mim e paga lá também. Quer dizer, aqui a gente não tem nenhuma regra, né? O que acontece? Eu tive um problema desse também no ano passado. Eu tava na fila do Frios e tinha uma senhora na minha frente e tinha 2 meninas do lado, assim. Aí a senhora passou, aí a menina foi na minha frente. Eu falei, opa, sou eu. Eu falei, não, mas eu estou grávida. Eu falei, eu olhei pra barriga dela, não vi nenhum volume de gravidez ali. Ou seja, a menina queria passar na minha frente, tá assim, na cara larga. Eu falei assim, não. Eu falei assim, não, se ela passar na minha frente, eu vou chamar o gerente. Mas eu estou grávida. Eu falei, filha, gravidez não é doença, tá? Aqui não tem também nenhuma placa aqui informando que tem gestantes, idosos aqui não. Ou você entra na fila, ou senão eu vou chamar o gerente. Porque qual é que é o problema? Você não pode ficar em pé atrás de mim, né? Gravidez é uma coisa maravilhosa, então você tem que desfrutar da gravidez e você nem de barriga tá. Ou seja, a menina não tá grávida porra nenhuma, ela queria passar na minha frente e foda-se. Desculpa falar palavrão, né? Pode. Aqui é livre. Aqui tá tudo liberado. Aqui é livre, então não pode ofender. Nós vimos isso no trânsito, que o cara quer te ficar, quer te passar pela direita. A gente vê isso no ônibus, a gente vê isso no banco, a gente vê isso na casa lotérica, a gente vê no mercado. Todo dia. Isso aí é questão de educação. As pessoas vamos falar, elas estão mal acostumadas a uma educação. Elas não têm princípio de educação. O cara pisa no seu pé, foda-se. Ele te empurra, foda-se. Você cai no buraco do trem, foi sem querer. Lá em Portugal, o inglês, eu pisei no pé do inglês, ele me pediu desculpa. Eu falei, poxa, mas eu pisei no seu pé, foi sem querer. Não, I'm sorry. Eu falei, como é sorry? Aí eu perguntei pra mim, não, cara, ele acha que ele tava no lugar errado e você pisou no pé dele. É questão de educação, cara, entendeu? Sabe uma coisa muito que reflete isso? No Enem, olha, eu acho um absurdo isso daí. Pessoas, quando foi lá, foram fazer a prova do Enem. Sabe uma coisa que não entra na minha cabeça até hoje? A pessoa zerar em redação. Você sabe o que é isso? O Léo sabe, né? O que eu penso. O Léo sabe, né? O meu discurso sobre isso, Wilson. Zerar em redação. Desculpa interromper. Em cima do que o Wilson falou, é a deixa para eu falar, gente. Eu tento me segurar. Eu digo que o brasileiro, porque na empresa que eu trabalhei, na última, eu até dava aula, né? Eu dava aula aí para entidades que preparavam até então a pessoas para se capacitarem aí e se transformarem em microempresários. Por isso que eu bato na questão da educação. E eu digo que o brasileiro ele não sabe ler, não sabe escrever, quando lê não sabe interpretar e não sabe a tabuada, não sabe matemática. E aí, quando você estuda o problema na base da pirâmide, que você começa a entender por que muitos empresários quebram também. Os empresários quebram, tem N variáveis, né? N fatores, mas um dos princípios básicos, em 10 anos de experiência, full time aí, trabalhando com isso, é porque eles não sabem fazer a gestão. E a gestão envolve conhecimento, que é leitura,
E matemática, você tem que fazer a contabilidade financeira, você tem que fazer a finança. Mas eu te falo, cara, é que o ser humano ele gosta de terceirizar a culpa. Tipo assim, a culpa não é minha, a culpa é dos outros. Se minha empresa tá ruim, é o governo. Se eu não conseguir o emprego, é por causa que a empresa é ruim. Não é eu, que eu não tive a capacidade, não é correr atrás, que eu batalhei por isso. Não. Eu fui mandado embora, a culpa é da empresa. Porque não, por causa que eu dei valor, não corri atrás. Lógico que às vezes tem N variantes que isso acontece ao contrário. Mas é que o pessoal gosta de botar ele sempre como vítima. O ser humano, ele se coloca no alto lugar de vítima. Tudo que acontece é vítima. Entendeu? Ninguém gosta de admitir o próprio erro. Esse é o problema, entendeu? E o que eu acho que alimenta isso, esse ponto que o Wilson colocou? E vai muito de encontro que eu comecei a falar, que é a educação base, né? Que é estudo. Tem um governo que tem um programa que paga pro cara ir pra escola. Na minha época era obrigação. Olha só, paga pro cara ir pra escola e tem uma lei que diz que não pode repetir o cara. Por isso que tem 0 no Enem, o Wilton. Quando a gente busca... Mas isso existe ainda? Isso existe ainda? Que não pode existir? Isso é lei. Que não pode repetir? Caramba. Eu não sei qual é até a série que isso é verdade mesmo. Não pode repetir, tem que passar até uma certa série, não sei qual que é, mas... É a série básica, a principal. É a primária. Nossa. É onde você aprende, né? É onde você aprende. É o ensino fundamental. Aí veio o pessoal aí fundamental. mais crítico. Tipo, você pode passar de ano sendo analfabeto. É sensacional. Mas aí tá explicado, por isso que eu falei que o ponto que o Wilson levantou é extremamente importante dentro do contexto da educação, porque você precisa estudar um pouco, buscar lá no passado, entender a essência do problema. Né? Assim, eu tenho a solução mágica? A solução eu não tenho. Mas, do meu ponto de vista, eu bato nessa tecla. É a educação. Primeiro a familiar, depois a complementar, que é a escolar. Isso é que ajuda a formar melhor o caráter do indivíduo, do ser humano. O Brasil, na minha opinião, nós estamos com um problema comportamental que eu estou me sentindo assim na época das cavernas, cara. Que você sai ali com um pedaço de pau, com uma lança para buscar sua comida, disputar a fila de cinema, fila de ônibus. Você tá entendendo? Porque mas tá chegando isso. Mas tá chegando quase isso já. Raramente, quando eu saio, eu escuto assim, dá licença, por favor. É muito raro. E outra coisa importante também, né? Eu tô perplexo. Agora mesmo, antes de nós entrarmos no ar, lembra que nós comentamos no podcast anterior lá, né? No Entre Geeks, dizendo que as pessoas se preocupam hoje mais em filmar e postar do que ele, de repente, intervir para ajudar a resolver um problema. Agora mesmo, eu tava vendo um vídeo, eu tava no G1, cliquei no G1, lá eu vejo um resumo lá do dia, o que interessa eu me aprofundo, o que me interessa eu passo adiante. De novo, a pessoa dentro do carro, filmando uma briga de trânsito, como aí vocês colocaram, isso é todo dia que a gente vê, entre o motorista de aplicativo e o motociclista, né? O motoqueiro, eu diria motoqueiro. Né? O cara dentro do carro, ele falando assim, meu Deus do céu, o cara do que tomar uma atitude e descer, ou parar o carro do lado e falar, gente, você não precisa, né, intervir fisicamente. Pode falar, olha, meu querido, cidadão, que isso, cara, que doideira. Né? Provavelmente foi aquela coisa de fechar, chutar a porta, retrovisor, enfim, não vou entrar no mérito do culpado, mas os dois pareciam dois animais. Aí um derrubou a moto do cara, aí o cara da moto subiu no capô, no teto do carro, começa a se socar, chutando, e o cara simplesmente lá assim, filmando. Aí ele filmou, postou. Gente, eu fico perplexo. Lembra que eu disse que no outro vídeo, quando eu vejo coisas que não põem em risco a minha vida, eu procuro intervir? Isso eu penso que é uma forma de você ajudar a sociedade. Olha, desculpa, Edson, mas eu não intervenho não, cara. Hoje em dia, você não tem segurança pra você. Você não tem segurança. Hoje você vai se intervir, você entra no meio da briga e leva um tiro por besteira, entendeu? Mas tem hora que você... Por exemplo, eu já vi briga, um cara socando a mulher dentro do carro. Como é que eu intervi? Isso é um absurdo, já. Isso é um absurdo. Eu, quando eu observo... Não fui só eu que vi. Aqui na Marginal, Pinheiros, São Paulo, capital, tá? Várias pessoas viram, e só um olhando por... Eu parei do lado, Poderia levar um tiro? Poderia. O cara poderia descer e me dar uma facada? Poderia. Mas se for assim, Léo, se partir sempre desse princípio, a gente nunca vai mudar nada. Mas sabe o que é isso, It? É a reação que você tem naquele momento de ver uma coisa errada e você colocar os seus princípios para que aquelas pessoas entendam que aquilo não vai levar a nada. O que pode acontecer? Duas pessoas, por causa de um esbarrão, uma coisa, eles brigam. Você pode morrer, morrer. Exatamente. Quer dizer, o cara dá um tiro numa pessoa ali, não, esquece que a outra pessoa tem uma família, ele tem um trabalho. Mas perfeito, eu concordo com tudo isso. Tanto é que 2 vezes que eu fui assaltado,
O cara não eu até hoje eu tenho a dúvida se o cara tinha uma arma ou não. Eu não reagi. Por isso que eu digo assim, isso, gente, é um livre-arbítrio meu. Né? É um livre-arbítrio meu. Você acha é que o instinto vezes... que você teve na hora. Mas vamos lá, vamos com calma. O Wilson está colocando um ponto importante, né? Vocês acham que eu faço isso toda hora que eu vejo uma confusão? Não é isso. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, é que às vezes você tem você observa algo tão injusto, tão incrédulo, tão fora da realidade, que é o caso do vídeo, tá aí para todos vocês observarem. Eu falo, gente, e não eram dois jovens, eram dois senhores, cabelo grisalho. Sim. É isso que tá me chamando a atenção de coisas que estão acontecendo na sociedade brasileira. Às vezes fala, é jovem, é preto, é branco, é amarelo, é cinza, é vermelho. Não, você tá vendo assim várias faixas etárias com esse comportamento assim selvagem. E é isso que tem me chamado a atenção. No passado, né, o Wilson aí, o alemão, a gente não via isso. E hoje a gente vê isso até no mundo, né? Sim, eu acho que as pessoas, o ser humano hoje está entrando numa parte de um estresse tão grande, com tantas coisas, que eles estão perdendo a noção. Eu acho que eles não conseguem se controlar. Vamos dizer, na nossa época, o que nós pensávamos antigamente quando criança? Era jogar bola, era brincar de pega-pega, jogar bolinha de gude, fazer um monte de coisa. Parece que o tempo para nós demorava para passar. Parece que 1 hora demorava 3 para passar, entendeu? Então, hoje, conforme toda a responsabilidade que nós temos, parece que isso vai consumindo, que a gente parece que não tem tempo para nada. A gente começa a querer adquirir tantas coisas que a gente acaba esquecendo de nós mesmos. Então, nós começamos a entrar muito na pilha, aí você fala, eu quero fazer porque antes eu não tinha tanta responsabilidade e sobrava tempo, eu podia ficar na frente da televisão sem fazer nada. Hoje, a sociedade está assim, se eu não fizer isso, eu não vou conseguir aquilo para frente. Tem gente que trabalha em 2 empregos, tem até 3, e não tem um tempo para pensar nela. Então isso começa a trazer até mesmo a gente começa a sair de si, não começa a parar e falar, poxa, espera um pouquinho, deixa eu ver o que eu estou fazendo. As pessoas estão tão assim a ponto de bala que qualquer um que olhar meio torto, você já fala, tá me olhando por quê? Entendeu? Começa deixa de ser racional e a gente tá se tornando simplesmente emotivo e fútil. Exatamente, você falou tudo. É complicado, né? Muita coisa, mano. Hoje em dia não tem mais aquela ideia de você brigar na mão. Né? O pessoal pega um saco, um cano e tira na sua cabeça. Então não tem mais essa coisa. Já era, exatamente. É o wild world, é mundo selvagem, filho. Hoje você nem conhece a pessoa, o cara esbarra em você, o cara acordou pra brigar. Ele vai esbarrar em qualquer um que vier pela frente, se ele esbarrar ou no trânsito ou na rua, o cara vai querer te zoar. Infelizmente, a educação... Nossa, só um adendo aí, o Will entrou aí, ele entrou mudo e tá calado. Não sei aí. Aí tá lá. Tô aqui, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. O Will nem sei, tá muito... Não estamos vendo a sua imagem aí. Agora sim. Eita, seja bem-vindo! Que testa da hora. Bem-vindo, eu. E só voltando um pouquinho até naquele assunto que o It tinha falado, o Léo também falou em questão de educação, né? Hoje, no nosso tempo, o que fazia o It lembra, o alemão, o Léo também deve lembrar, que hoje está muito mais fácil, porque antigamente, para você fazer algum trabalho, você tinha que fazer o quê? Ir numa biblioteca, pegar livro, tinha que se esforçar. Você ia num fim de semana, né, para pegar um livro, para você passar o sábado e domingo estudando ou tirando uma cópia, né, porque onde eu trabalhei a gente não podia falar Xerox, né, porque era concorrente. Mas então, você tirava uma cópia e você tinha que passar o final de semana estudando. Você ia lá, deixava RG, endereço, pegava o livro para na segunda-feira você entregar e ainda fazer o trabalho da escola. Hoje, todo esse trabalho que você tinha para ir numa biblioteca, você tem tá na sua mão, na palma da sua mão, no celular, você já faz tudo. E as pessoas só um adendo, isso é só um adendo que o... Pode falar, Will. Só um adendo que o Wilson falou. Antigamente tinha que escrever também, né? Além de você fazer a pesquisa lá na biblioteca, você tinha que escrever. Hoje não existe em dia escrita. Você coloca assim, no YouTube, você coloca no YouTube e já põe a matéria pra você. Não, você vai lá no Google, já puxa tudo o site, com todas as matérias, todas as respostas. Então assim, tá muito na mão. E tem empresa especializada já que te entrega pronto um TCC. Já. Olha só, o que o Wilson, né? O que os dois convidados aí levantaram é uma coisa assim
até para os mais jovens entenderem, né? Não é que a gente está defendendo que aquilo que nós tínhamos no passado é melhor ou é pior. Não, é fases e fases. Colocar coisas para vocês refletirem, para que vocês não achem que a tecnologia vai resolver o problema do mundo, né? Não. Até um dos tópicos que a gente vai entrar aí, que é a IA, inteligência artificial, tecnologia. É que no passado, gente, o que o Wilson colocou, assim, eu realmente... Por que eu gosto de história? Porque para eu estudar, principalmente quando eu estava fazendo lá, quando eu fui alfabetizado, primário, o ginásio, até o colégio, não tinha facilidade que se tem da tecnologia. Essa era uma questão. Segundo, tinha as máquinas de fazer fotocópias, não é nem xerox, né? Fotocópia? Tinha, mas custava caro, no meu caso, como para muitos de vocês. Então nós éramos obrigados a irmos na biblioteca, se retirarmos os livros, tínhamos que deixar o documento, mas nós tínhamos que vir para casa, eu vinha, copiava. Eu tinha que ler. Toda época que estudar, pesquisei muito na Barça. Meu Google na época do primário era tal da Barça. Sim. E eu ia ou na biblioteca, ou eu pegava de um vizinho aqui, que o pai dele era rico. Porque a Barça era como o preço de um iPhone hoje. Esse Top Forever aí, que custa mais de 15 pau, que eu também não tenho. Então é baseado nisso que eu tive a oportunidade e a dificuldade de se buscar as informações lá, que fez com que eu tenha essa formação e esse modo de pensar. Isso significa que eu não concordo com a utilização da IA, tecnologia, inteligência artificial ou tecnologia? Não. Só que o que eu observo é que, encurtando isso aqui, ou facilitando a nossa vida, né, usando a tecnologia, eu vejo que está deixando a mente do ser humano mais preguiçoso. Porque você não tem a preocupação de buscar... Aliás, você busca informação, mas você teve a preocupação de checar, e aí entra a questão das fake news, né? E aí tá vindo a questão da inteligência artificial. Antes da gente ir partir para esse princípio, eu só quero fazer um adendo, que tipo assim, a gente fala bastante isso, no meu tempo, antigamente e tal, é porque a gente tecnicamente é pré-datado. O que eu quero dizer com isso? Porque a gente passou mais tempo lá, antigamente, com o pessoal da novidade. Eu não sei qual é a geração X, Y, não sei qual que é a geração de hoje em dia, né? Eu falo os mileniais, né? O que acontece? Antigamente, sem computador... Então você... Alfa, né? Os novos são alfas, né? Então, do nosso tempo... O nosso tempo, cara, era tão, tipo assim, a gente tinha que ir na biblioteca, a gente não tinha computador, telefone não existia, entendeu? Pra você ter telinha telefônica, você tinha que... Exatamente, é isso mesmo, era caro. Era caro. Pra você fazer telinha telefônica, você tinha que entrar no consórcio pra ter uma linha telefônica. Então, tipo assim, são coisas passadas. Que é muito absurdo. A internet era discada e que ficava aquele barulho de chiado, não era todas as casas que tinha. Computador era absurdo. Então, tipo assim, era muito mais complicado. Internet discada era triste. Nossa, tinha que baixar coisa do IG, do UOL. Nossa, era muito. Aquilo caía muito a conexão. Era absurdo. É diferente de hoje em dia, né? Que é perfeito, né? É liso. Então eu falo, pra nós, era mais difícil. Então a gente tinha que se esforçar de ir na biblioteca. Então a gente tinha que aprender na raça. E nossos pais cobravam muito da gente. Aí se a gente não chegasse em casa com nota vermelha, ou com alguma coisa no boletim escrita na caderneta, e chegasse alguma coisa, se nossos pais iam falar assim um monte. Hoje em dia, não estão dizendo que vocês não têm essas responsabilidades. Estamos vivendo num milênio hoje em dia, que a internet tá mais fácil pra você pesquisar, tudo isso. Mas só que parece que a cobrança está muito menor pra vocês. Então tá muito mais fácil pra vocês ir atrás de pesquisar, pra vocês assunto, pra você... Hoje em dia tá tão simples, tão fácil, que nesse milênio, acho que o pessoal que nem o Geração Alpha, que nem o nosso amigo Will falou, vocês já tem um chat GPT, onde ele mesmo já faz pra vocês o texto, já ajuda, já explica pra você como tem que fazer. Então, tipo assim, já tá muito mais fácil. Não quer dizer que não tenham responsabilidades que nem a gente tinha, ou até maior. O problema é que hoje em dia facilitou a vida de vocês, não precisar sair de casa, do conforto da sua casa, pra você querer pegar essas informações. Mas o que importa, não faz pensar muito, né, Léo? Mas o que faz, o problema é pensar, desenvolver. É a cobrança da família. Você tem um bom alicerce em casa pra juventude, pra esses jovens conseguir atrás, pelo menos conseguir fazer uma dissertação completa, né? Hoje em dia, se a gente chegar pro pessoal e falar assim, faz uma dissertação, o pessoal não sabe nem o que é dissertação. Vai achar que a dissertação é cortar um animal mesmo. É dissecação, né? Deixa eu falar. Assim, o Wilson o Ishi também é meu conterrâneo de idade. Antigamente, a professora pedia para você levar um jornal para você ler na frente da sala. Eu ficava apavorado, porque a minha professora de português falava assim, número 41, Thiago, na lousa, vai ler. Eu falei, puta que pariu, eu tinha que escolher uma notícia, ler a notícia do jeito certinho, sem pular exclamação, interrogação, tudo bonitinho. Aí eu acabava de ler a notícia, quem vai comentar é o número 20.
Puta, mano, todos os dias era essa coisa. Terror. Outra coisa também, a professora falava assim, amanhã tragam folha de papel ao maço. Era prova, filho. Era prova. E ela chegava, e se ela não chegasse com mimeógrafo, um cheiro de álcool... Nossa, que era uma delícia. O dedinho tudo azul. Aí a gente ficava lá na janela pra ver se a professora tava vindo de carro. Se ela não viesse, a gente já tava na aula vaga. Graças a Deus não vai ter prova. Mas o que acontece? A gente se dedicava. Ia na biblioteca, a gente estudava, a gente pegava o livro, que a gente sempre, a prefeitura dava, o governo dava. A gente escrevia na lousa, a professora passava 500 coisas na lousa, era pra escrever, entendeu? A gente forçava o músculo da cabeça pra poder aprender as coisas. Né? No final do ano, você ficava apavorado. Será que eu passei? Porque os resultados ficavam tudo lá fora, assim. Quem foi aprovado, quem não foi aprovado. Aí você ia lá. A vergonha que era de você não estar na listinha lá. Puta, pra todo mundo ver que você não foi. Ridicularizado. E outra coisa. Antes, não era essa facilidade de você entrar na universidade. Se você vê muita gente da nossa época, muitos não fizeram faculdade, porque era um pouco mais difícil de entrar numa faculdade federal. Muito. Ou na pública. Hoje em dia você pode entrar numa faculdade com 90% de bolsa. Antigamente não tinha essa facilidade. E era na raça, né? Na raça, não tinha aula de inglês, mano. Se tivesse, era uma aula de inglês só. Entendeu? Hoje em dia, a molecada aí tem todas essas ferramentas. Eu tive... No meu, até a 8ª série, eu tive um inglês, só que além da... Eu era público, tá? Eu era público. Público? É estadual? É público mesmo. E a minha escola... A minha escola, ela tinha latim. Eu aprendi latim, cara. Até a 8ª série eu tinha latim, Eu tinha francês. Tinha francês? E hoje, eu acho que, se não me falha a memória, as municipais e as estaduais têm a matéria de inglês. Agora foi uma questão... Inglês tem. Mal e porcamente, mas tem. Tem, né? Se eu não me engano, o Will é quase da minha idade. Né? Castelhano. Espanhol também, né? Tem algumas coisas que tem espanhol, né? Olha, gente, colocar aqui uma coisa importante, né? Porque a gente está usando muito o termo no passado, até porque toda a equipe aqui é bem mais vintage. Mas o que nós estamos querendo dizer para vocês do outro lado, que estão nos vendo e ouvindo, não é entendam isso. O recado que a gente está querendo dizer, gente, é assim: no passado, os desafios, as exigências para a gente buscar as informações eram maiores, porque não tinham as ferramentas que tem hoje, né? Que é a inteligência artificial, a tecnologia. E quando ia na biblioteca, só tinha um livro na biblioteca. Então, só tinha um livro na biblioteca, já tinham pegado da classe B, tinha pegado, e você, esperar os caras pegar pra você trazer. Às vezes todo mundo da classe fez, alguns grupinhos não fez porque não tinha um livro. Era absurdo. Mas o importante aqui, que nós, pelo menos eu tô entendendo, né? Por isso que eu peço a vocês aí, eu tô tentando resumir aqui essa nossa primeira parte. Assim, não é que nós somos contra os mais jovens a tecnologia, muito pelo contrário. Não, de forma alguma. Eu estou querendo dizer que, como eu aprendi dessa forma no passado, a tecnologia, para mim, gente, é ótima, não é ruim. Né? Apesar de eu não gostar, mas ela é ótima. Eu não perco mais eu consigo otimizar meu tempo, e hoje o que mais tem é tempo, né, Léo? Mas eu consigo otimizar meu tempo para as outras coisas mais úteis, ou que propiciem coisas agradáveis para mim. O que eu tô querendo dizer é o seguinte: vocês aí que não são dessa geração, que tiveram esse desafio que nós tivemos, têm essa facilidade, utilizem melhor essa ferramenta, né? E não acreditem em tudo que aparece aí no tal do Titio Google, ou naquilo que vocês pesquisem. Tem muita coisa fake news, gente. E com essa inteligência artificial, eu tenho visto postagem de vídeos com personalidades que, para mim, que eu, né, não sou especialista, mas eu consigo perceber que são fake news, são repórteres de canais de televisão falando coisas que é a inteligência artificial que está manipulando. Apresentadores, então, né, mexendo na boca, fazendo propaganda, mas eles não estão fazendo propaganda. O que eu estou querendo dizer aqui, pelo menos no meu ponto de vista aí, e pelo que a gente tem colocado, é vocês do outro lado aí, que são dessa geração alfa, né, daqui a pouco é beta, e aí seja lá o que for, utilizem sim a ferramenta, ela é importante, mas sejam mais produtivos. Pô, você tá me dizendo que eu não sou produtivo, sou vagabundo? Não, cada um sirva, meta a carapuça. Mas não fique perdendo tempo em filmar a pessoa se agredindo. Né? Pode até filmar, mas, né? Igual, pô, dá uma buzinadinha, sei lá. Tenta trazer harmonia pro processo. Né? E antes de você ir para um Enem, né, Wilson, e tirar zero, você estudou aí no Google, né, pesquisou na internet, verifique se aquilo que você tá lendo é verdadeiro. É real. O Léo falou uma outra coisa importante, né? Do chat aí que corrige hoje o texto. E quando ele me mostrou essa ferramenta, eu falei, pelo amor de Deus, ainda bem que eu não sou dessa geração. Sabe por quê? Porque aí eu não teria aprendido a gramática e o português de uma forma correta, que é o que eu penso. Né? Eu não sei se existe essa gramática hoje nas escolas. Você aprender oxítona, paroxítona, proparoxítona.
Até tem. Só que o problema de hoje em dia, da juventude, desses alfas aí hoje, o pessoal escreve tudo abreviado. É TD, beleza, é DLZ, então eles abreviam tudo. Né? A redação deles é tudo abreviado, né? Tudo a redação dele. Por isso que eu falo que hoje em dia eles não sabem fazer redação. Isso aí pra mim não é escrito, isso aí pra mim é taquigrafia, tá? Da época da secretária. Nossa, agora você pegou. Viu? Essa eu tirei do fundo do baú. Taquigrafia. Mas enfim, mostrou olha, é assim que eu vejo, gente. E assim, não é, na minha opinião, isso não é, na minha humilde opinião, o grupo aqui, né, nós aqui pelo menos não estamos criticando a geração alfa aí, não. Não, de forma alguma. Muito pelo contrário. A facilidade que se tem hoje é diferente da nossa realidade lá atrás. Que era muito mais difícil. E vocês, jovens, hoje, serão nós daqui 20, 30, 40 anos. E vocês estarão falando da mesma forma. Olha lá no meu passado. Eles vão criticar a geração futura. A gente usava lá o celular para pesquisar. Mas sabe quando que a idade em mim bateu? Foi quando o meu sobrinho virou pra mim e falou assim: nossa, me lembra aquele jogo retroativo, antigo lá. Falei, qual? PlayStation 3. Puta, não é que ele falou PlayStation 3, que é antigo, cara. Mano, bateu uma ideia e falei assim, mano, eu tô falando do Atari. PlayStation 3 fez 19 anos. 19 anos, então. Tô te falando. É antigo. Tecnicamente, pra nós é novo. Pra eles é antigo, cara. Meu sobrinho tá com 16 anos. Tá com 16 anos. Ele fala assim, nossa, o primeiro jogo do meu pai é aquele jogo antigo lá, era PlayStation 3. Eu falei assim, nossa, é que você não viu o Super Nintendo, 64. Pegamos tudo a geração. Eu acho que a tecnologia, ela veio pra facilitar a nossa vida. Pra auxiliar a gente em todos os sentidos. Tanto no telefone, quanto na empresa, quanto no transporte. Só que assim, as pessoas, ao invés de elas evoluírem junto com a tecnologia, elas emburreceram. Por que elas emburreceram? Porque elas não sabem escrever, elas vão no WhatsApp, o WhatsApp já faz o texto para você. Você vai no Google, o Google já faz o texto para você. Você vai dirigir, é o carro automático. Você vai no supermercado, agora tudo é no caixa que você vai lá e faz o pagamento. Eu acho que veio para facilitar. É que nem um dia eu falei pra mãe do meu filho. Ela tava assim, perequetando pra ir numa festa e tal. Eu falei, peraí, só um minuto. Mas por que você tá ficando tão bonito assim pra ir numa festa? Ué, mas por que todo mundo vai ficar no celular, filho? Ninguém vai te reparar. Ninguém, mano. Porque você vai numa festa de aniversário, você vai num reunião de família, tá todo mundo no celular. Não existe mais um tratamento pessoal. Você vai numa balada, você vai conversar com a pessoa tá mandando, tá vendo o Instagram, ela não tá trocando ideia com você. Entendeu? Se você entrar dentro do metrô do busão, tá todo mundo no celular. Eu vi a pessoa desembarcar, que não foi, ela pra desembarcar a certa, desembarcou na barra funda. E por falar nisso, só assim, colocando uma informação a mais aí no que o Alemão tá falando, vocês chegaram a ver, eu acho que faz umas 2 semanas atrás, que teve uma escola que, eu acho que faz um pouco mais de tempo, né, que a escola proibiu os alunos a usarem o celular. A nova lei que saiu, em São Paulo não pode mais usar celular, né? E o que aconteceu? Eu estava vendo a reportagem, até passou depois de um período, né, que entrou essa lei, falou que as pessoas, os alunos mais jovens, eles pararam de olhar o celular e eles estão começando a descobrir as brincadeiras, isso que já tinha no nosso tempo, hein? Eles estão começando a descobrir as brincadeiras que tinham antes, estão começando a se socializar com as pessoas e começaram a deixar um pouco mais o celular de lado e conhecer realmente as pessoas, conversar o que o amiguinho fez, aonde que ele mora, o que ele mais gosta, e começaram a se socializar mais. Interagir, entendeu? Socializar, estão gostando, né, Wilson? Exatamente. Eles estão gostando. Eu vi essa reportagem, essa é interessante. Então é questão comportamental. A tecnologia hoje em dia, ela existe para nos trazer pessoas mais próximas, né? Auxiliar, de pessoas que moram longe, mais próximas, mas ao mesmo tempo afasta as pessoas que estão do nosso lado, né? Porque a gente vive mais na internet, mais nessas coisas do mundo eletrônico do que na realidade, né? Então é muito complicado. Deixa eu levantar um ponto aqui, um ponto importante aqui. O It e o Thiago levantaram um ponto importante aqui, é o seguinte. No caso, assim, como vocês me mencionaram, a tecnologia é muito importante, serve para nos auxiliar, mas o que eu tenho percebido é que, assim, deixou as pessoas, assim, muito preguiçosas e irresponsáveis também. Porque, elas estão deixando a vida no celular, a vida. No caso, assim, eu trabalho com isso, no caso, com tecnologia. O que eu percebo é, assim, tipo, as pessoas, elas não têm responsabilidade, no caso, com uma senha da conta dela, elas deixam no celular. Aí o que acontece? Elas acham que o celular vai salvar a vida delas em qualquer momento. Uma coisa que simples de você copiar sua simples senha e o seu e-mail para ter um acesso específico que vai te ajudar naquele momento, num caderno, quando você precisar, tá lá, fácil acesso para você acessar. Elas deixam no celular, aí o que acontece? Acabam roubando o celular, ou o celular da PT. Aí o que acontece? Liga lá desesperado achando que a gente vai ajudar de forma imediata.
Mas as pessoas deixam a vida delas lá, né? Esqueceu uma simples senha. Outra coisa também que, assim, outro fato também que as pessoas estão irresponsáveis é o quê? A pessoa liga lá, tipo, dentro do carro, querendo resolver o negócio, dirigindo, querendo resolver na hora. Naquele momento, né? Meu, você tá dirigindo? Eu falei, não, eu tô dirigindo. Meu, você não quer parar o carro? Não, eu tô dirigindo aqui. Tanto é que teve um rapaz lá que falou que, rapaz, meu, você tá dirigindo? Tô. Não, mas dá pra gente fazer aqui. Quando vem, só escuta assim, buf! Ele, caramba, desligou o celular. Bateu o carro. Tipo assim. É absurdo, cara. O ser humano é incrível. Assim, vocês assistiram aquele desenho? É uma tecnologia totalmente avançada. Tem aplicativos aí pra te ajudar em qualquer momento. Hoje passou na TV isso? Empobreceu as pessoas, assim, intelectualmente. Sim. Muito. Você foi educado, né? Empobreceu. Já uso o termo bem claro. Emburreceu, cara. Will, emburreceu. Eu bato nessa tecla, as pessoas ficam nervosas. Emburreceu, porque eu já dentro de uma sala de aula, um adolescente veio me desafiar. Porra, né, começou a falar de tecnologia, eu falei, realmente você domina, e eu vejo que você é mais inteligente do que eu, e reconheço, tive a humildade, você realmente é mais inteligente do que eu na tecnologia. Tudo bem, né? E a turma lá da sala de... Era um grupo fechado de alunos aí do ginásio, aí de uma parceria público-privada. Aí eu falei, bacana, mas você acha que eu ia deixar o cara, né, o adolescente levar essa, né, levar a moral? Aí eu disse pra ele, e se você ficar sem energia? Ah, não, mas eu tenho bateria. Tá bom, você perdeu a bateria, que acontece, eu vou dar um outro exemplo aqui, e você fica sem energia e tem a bateria que descarregou. Eu espero voltar. Falei, tá bom, mas você precisa resolver um determinado problema naquela hora. Nós estamos falando de empreendedorismo, você precisa fazer uma conta, uma soma para devolver o troco pro cliente. Eu faço a conta. Você faz a conta? Tá bom. Então, aí foi a deixa, aí eu humilhei, né? Fiz questão de, claro, né? Humilhar assim. Aí eu disse pra ele o seguinte, tá bom, quanto é 7 vezes 3? Ele, como é que é, professor? Sim, você vai ser um futuro empreendedor, você vai precisar fazer conta, o microempreendedor, ele faz tudo, ele é caixa, ele é comprador, é vendedor, é gerente e é dono do negócio. Você precisa fazer o troco, fazer a soma. Quanto é 7 vezes 3? Aí ele pegou o iPhone dele, eu falei, não, o iPhone fica sem bateria. Tudo bem? Quanto é 7 vezes 3? Não respondeu. Aí o que aconteceu? Toda a classe deu risada e ele virou a chacotinha. Então é isso que é importante quando a gente faz assim os comentários. É dependente da tecnologia. A gente fica muito dependente da tecnologia. Isso aqui que precisa funcionar, como você colocou. Isso aqui no ser humano, isso é insubstituível. Não é a minha cabecinha de broa, não. É o que tem dentro. O nosso cérebro, o nosso HD do ser humano. O HD do ser humano é o cérebro. Sim. Então a tecnologia, ele vem para somar. Isso é uma coisa interessante. E outro ponto que o alemão colocou também, que eu acho foi engraçado, eu tinha uma namorada, e já perdemos a entrada, né, ao teatro, porque ela ficou 2 horas se maquiando. E ela me deu uma resposta interessante. Eu falei assim, escuta, minha querida, mineira, por que você se empeteca tanto? Eu, particularmente, prefiro as mulheres com uma maquiagem, acho bacana, bonito, mas mais suave. Ela virou para mim e deu uma resposta que eu tenho isso até hoje. Ela falou assim, mas nós, mulheres, não nos empetecamos ou nós não nos maquiamos para vocês. São para as mulheres. Eu falei, mas como? Você não é lésbica? Não, porque as mulheres é que reparam. Ela é que fazia os comentários. Por que eu trouxe isso? Porque você falou hoje a questão do celular. É verdade. Para que se embelezar se você vai num evento e todo mundo está grudado lá no celular? Isso gerou um problema na empresa onde eu trabalhei. Porque todo mundo falava assim, por que você almoça sozinho? E o Léo sabe. Eu trabalhei 10 anos nessa empresa, 10 anos praticamente eu almoçava sozinho. Primeiro porque eu não gosto de almoçar com mais pessoas, porque o almoço é um momento sagrado, é para você descansar, não é para você perder tempo e falar mal do chefe ou falar mal da vida dos outros, que é o que todo mundo faz na hora do almoço. Segundo, você sai para almoçar em turma, a primeira questão, eu quero comer linguiça, eu quero comer carne, eu quero comer frango, eu quero comer massa. Onde você vai achar tudo isso? Num shopping, beleza, praça de alimentação, você tem 1 hora de almoço. Eu fiz isso 2 vezes, o pessoal me convidou porque achava que eu era mal educado. Eu fui, o pessoal na mesa, em 7, todo mundo ficou no celular. Aí na segunda vez que me convidaram, eu fui também. Aí o que foi que eu fiz? Fiquei com o celular. Aí eles falaram, pô, japonês, você não fica compartilhando aqui com o grupo? Eu falei, para quê? Tá todo mundo no celular. Então sabe aquela coisa assim, incoerente do comportamental do ser humano? É isso. Então quando a gente está trazendo essas questões aqui para o nosso Entre Geek, o podcast Entre Geek, é para que vocês mais jovens façam essa reflexão. Será que o que você está fazendo está de fato correto? Eu confio no Google, eu confio no chat. Tudo bem, mas você está deixando de raciocinar. E quando o ser humano deixa de raciocinar, na minha humilde percepção, você deixa de fazer muitas reflexões. Ou até mesmo você distinguir o que é certo e o que é errado, o que é verdadeiro e o que é falso. Mas é que nem o Will falou.
as coisas têm que ser feitas com responsabilidade. A tecnologia tá aí, mas também, se você não utilizar com responsabilidade, você pode fazer muita coisa errada. Que nem senhas. Senhas são coisas que é interessante você guardar, que nem o Will falou uma coisa. Eu tenho um amigo meu, que eu não vou dizer o nome, mas também é um velho aí, um vintage aí, que ele, todas as senhas, todas as coisas, botam na agenda dele. E eu aprendi com ele. Eu e japonês, a gente faz assim. Então, tudo que é senha, essas coisas, a gente tem uma agenda com nossas senhas. Então, se alguém roubar o celular, vai roubar. Me chamaram então, de retardado quando souber. Não é o caso do Léo, é que outras pessoas perguntaram assim pra mim, por que você anota tudo no papel? Eu falei, pra não esquecer, só que um dia falha, e quando me roubaram o celular, né? E eu achava que olha só, de tantos comentários negativos, eu achava que eu era arcaico. E eu tô vendo que eu estou com razão em anotar no papel. Porque, de fato, aconteceu já com pessoas próximas a mim que ficou desesperada. Aprendi com ele, ó. Aí eu comecei a dar risada. Aí eu falei, engraçado, né? Tá vendo? Custava você fazer isso aí, né? Colocar numa agenda. Porque eu ando com agenda, gente, olha. Eu sou vintage, não sei se vocês estão vendo aí, ó. Eu ando com agenda de papel. Eu trabalho com celular e com agenda de papel. Eu me baseio mais na agenda de papel e do que no celular. Você é arcaico, você é velho? Tudo bem. Mas assim, é tudo uma questão de você se adaptar e você utilizar o que se tem de tecnologia para benefício seu, para que você tenha uma vida melhor, seja pessoal, profissional, familiar. Eu acho que, por isso que eu digo assim, nós estamos querendo colocar aqui, gente, que é importante vocês não acharem que tudo que isso aqui nos propicia seja verdadeiro, né? Tem que ter o HD interno aqui para fazer essa reflexão e para pensar, né, moçada? O que você já... Conhecimento, é aquela questão assim, ó, é aquela questão. Você domina a tecnologia, não a tecnologia te domina. Isso aí. Mas vocês assistiram aquele desenho chamado Chovendo Hambúrguer, alguma coisa assim? Não sei se não sei se é esse desenho que o pessoal tá tudo na cadeira andando e com o celular, aí de repente acaba a internet, o pessoal fica bugado assim, e agora o que eu faço? Eles nem andam mais, tá todo mundo gordo. Aí eles ficam bugados, cara. Esse aí é do Aui. Esse é do Huawei. Tá todo mundo gordo lá no espaço, lá, todo mundo funcionando no computador, aí trava tudo, o pessoal não consegue nem andar, aprende a andar de novo. Tudo. Isso aconteceu há um tempo atrás, né? Vocês lembram? Uma vez que parece que deu problema, e não foi só uma vez, não, foi algumas vezes. Que deu problema no WhatsApp, lá na Meta, né? Ficou não sei quanto tempo parado. Um dia. Travou a vida de todo mundo. Travou a vida de todo mundo. Banco, empresas. Pararam na empresa onde eu tava, Wilson, faltou nego se jogar pela janela, velho. Aí, ó. Mas eu dava risada, juro mesmo. Teve nego assim que tava precisando tomar um Dramin, cara. Foi antes da pandemia. Mas por isso que eu falo. 24 horas que ficou sem sinal. Até comentaram lá no nosso último podcast, nosso 114. Eles comentaram lá que a Terceira Guerra Mundial vai ser na tecnologia. E eu admito, a Terceira Guerra Mundial vai ser isso, cara. É quem tem as informações, quem tem sistema. Porque se você conseguir. Né? Já está. Porque se você conseguir controlar o outro país e você conseguir acabar com a internet do outro país, você acaba com a pessoa, acaba com o país. Cara, você controla ele. Sabe quando começou a Terceira Guerra Mundial? Na Covid. Isso aí é fato. Bem lembrado, alemão. Bem lembrado. Nós estamos numa guerra sem trincheira. Não existe trincheira nessa guerra. Essa guerra é tecnológica e farmacêutica. Psicológica também, hein? Muito psicológica, muita psicológica. Envolve tudo. Psicólogo. Hoje a humanidade está doente, com ansiedade, crise de pânico, depressão. A molecada hoje em dia, se ficar sem celular, a gente tem depressão. Burnout. Se o moleque de 15 anos fica sem o seu celular, ele fica em depressão. Ele fica com crise de ansiedade, ele fica doente, aí vai ter que ir pra terapia, aí vão dar remédio pra ele tomar. Não, o pessoal fala, né? O TDAH é a doença do milênio, né? É isso aí. Cara, eu tenho TDAH, mano. Eu já esqueci o carro no estacionamento e vim a pé, mano. Entendeu? Eu já esqueci chave na porta, fui pra trabalhar. Esqueci. O Wilson vai estar ligado. Eu falei pro Wilson que eu tinha esquecido o ferro de passar. O ferro de passar. E era mentira, foi pra casa jogar videogame. Sensacional. Eu vim pra jogar videogame, depois eu fui pra minha casa, tá ligado? E o Wilson, olha pra danos podres aí, chefe. Olha pra danos podres. Eu lembro disso daí. Não, eu só deixei o ferro ligado, mano. Mas já fui lá, desliguei, tá tudo tranquilo. Aí o Léo falou assim pra mim: qual jogo você jogou em casa? Eu falei: joguei o Donkey Kong, velho, tá da hora. Aí o Léo falou: vou fazer isso também. Vou falar pra ele que eu vou esquecer o gás ligado. Aí eu falei: vai então que sua mãe tá na sua casa, seu palhaço. Olha a sujeira. Bacana, porque o Léo era bacana, porque assim, independente de qualquer coisa, eu não sei, é que nem fala, isso daí já vem de educação.
Sim. Ele, por mais que ele tentava falar alguma coisa, ele não conseguia mentir. Ele falava a verdade. Ele falava a verdade. E Léo, o que eu fazia? Eu ficava bravo, falava aquilo? Não, eu achava isso daí extraordinário de uma pessoa chegar, falar a verdade para você, e você chegar e falar assim, poxa, não, tudo bem, você fala a verdade, você dá aquela confiança, porque a pessoa não tá mentindo para você. Ele falava algumas coisas para mim, e isso traz uma confiança muito grande, que eu sabia que uma hora que eu precisava dele, que ele sabe, tanto ele, o alemão sabe, por mais que falava essas coisas, eu sabia que quando eu precisava, ele ia estar lá. Sim. Ele ia estar lá, como sempre tiveram, né? É muito legal a gente chegar a ser aberto, ser independente da situação. Ele vai falar, poxa, eu acho que eu vou mentir porque não sei o que ele vai falar para mim. Não, eu achava isso totalmente positivo, dele falar a verdade, eu entendi o lado dele e sempre foi uma pessoa de confiança, entendeu? Isso que hoje muitas pessoas não fazem, acha que tá mentindo, a pessoa olha para ela, sabe que é mentira, e a pessoa tá insistindo, em vez de falar, não, gente, desculpa, eu vou pegar e vou falar a verdade. Morre e não admite. Morre e não admite que tá errado. Exatamente. E isso é legal, é que nem quando o pessoal for fazer até os comentários, tudo, pode ver, como o It falou, tudo que nós estamos falando aqui é o que nós já passamos para as pessoas refletirem. Hoje, o que muitos não sabiam, é isso, porque muita gente só vive, vamos dizer aí, uns 10, 15 anos atrás. Mas aquilo que foi passado antes, as pessoas fazem aí uma comparação, né? Uma comparação do que hoje está certo ou está errado. Será que é assim que a gente quer, vamos dizer aí, para as pessoas mais novas, que daqui a pouco vão ter filhos, vão casar, e vai passar de geração em geração? Será que tudo isso vai dar uma sequência? Isso que as pessoas têm que ver, pegar o passado, jogar no presente, para eles pensarem num futuro, que o futuro, daqui 1, 2 minutos, já é um futuro. Se torna um presente e vai se tornar um passado. Entendeu? É assim, você deve ter 5 anos a mais do que eu. A gente convive há 20 anos. Eu, Thiago, o que o Wilson me fala, eu sempre absorvo o que ele fala, porque ele tem bagagem para falar, para experiência de vida. Onde eu trabalho do lado com um rapaz que tem, acho que 22 anos. E eles ficam sempre tirando, você é velho, você é isso, você é aquilo, a gente sempre fica falando as coisas e as pessoas nós somos velhos ultrapassados. Aí eu cheguei nele e falei assim, eles falam que nós temos qualidade de conteúdo. Esse é o grande erro. Não, eles falam que a gente não tem personalidade. Vocês não têm personalidade, vocês vivem no passado. Sempre foi assim, cara. Eu falei assim pra ele assim, ó, cara, eu não sou ninguém na vida, mas eu tenho um pouco de bagagem mais que você, pelo menos 20 anos a mais que você. Quando você estava nascendo, eu já estava empinando pipa ou trabalhando. Então, eu já tinha uma expertise a mais do que você. Hoje, você aqui na empresa, vocês conhecem muito mais do que eu, porque você é mais velho na empresa, mas amanhã a gente não sabe. Então, absorva o que as pessoas mais velhas falam pra você no futuro ver, porra, mano, é verdade, o que ele falou tem razão, entendeu? Hoje a molecada, eles não estão absorvendo os conselhos, eles não estão absorvendo as coisas que é real, o mundo real, entendeu? Eles estão mais preocupados em TikTok, em Instagram, em fumar um narguilé, nas redes sociais, aparecer bonito nas redes sociais, é isso. Eles querem fingir, entendeu? A realidade deles. O meu pai, ele faleceu com 84 anos, né? Mas ele sempre falava, por mais idade que eu tenho, eu vou estar sempre aprendendo. E por mais que a gente faça, a gente nunca vai aprender tudo. Por mais idade que a gente chegue 80, 90 anos, se Deus permitir aí que a gente chegue, a gente nunca vai saber tudo. Sim. Ele vai estar sempre aprendendo. Olha, nessa sua linha de raciocínio, hoje, cara, tá muito mais propenso para essa geração ser muito mais evoluída e inteligente do que a nossa. Com certeza. Entendeu? Muito, porque eles têm várias ferramentas na cara deles, cara. Eu encho o saco do meu filho. Filho, olha, é assim. Acordou hoje de manhã, mamãe, te amo, beijo. Papai, beijo. Vovó, beijo. Dá licença, obrigado, por favor. E, cara... Pedir bênção, né? Dê um abraço naquela pessoa que você gosta, que você ama. Hoje em dia você vê pai e filho não estão conectados, não dá um abraço pro pai, não pô, pai, te ama. Eles têm até vergonha de falar assim, te amo, pai, te amo, filho. Eles têm até vergonha de falar isso. Quantos pais, em cima do que vocês estão colocando, quantos pais e mães eu vejo entregar um caminho mais fácil do que conversar, aquela educação tradicional, né, ou a nosso modo, entrega um celular, resolve. A criança não quer comer, dá o celular. A criança tá chorando, dá o celular. Exatamente, você falou tudo. Quando colocaram assim, o que nós achamos de tecnologia? Bom, é consenso aqui que tecnologia é importante para a atualidade, para a nossa vida. O alemão colocou muito bem, né? Traz uma facilidade para que a gente fique mais inteligente e a gente otimize a nossa capacidade de aprendizado e produtividade.
Só que eu, Mr. It, não vejo esse pessoal aproveitando dessa forma. Eu vejo desperdiçar tempo com coisas fúteis e inúteis, filmando desgraça dos outros para postar em YouTube. Se vangloriando, querendo ser youtuber, querendo ganhar dinheiro de uma forma rápida, forma fast. A minha crítica, pelo menos, é assim. Esse pessoal que tem essa percepção, e aí cada um tem o seu livre-arbítrio de novo, faça o que quiser. Mas vocês não estão pensando de uma forma macro ou de uma forma futura. O que você... Eu pergunto, deixo essa questão para vocês do outro lado aí. Vocês que são aí a geração alfa, milênio, vocês já se viram daqui quando tiver a nossa idade? Aqui todo mundo está na faixa acima dos 45, 40, 45. Né? O pessoal aí da geração milênio está abaixo disso. Como que vocês se veem, vocês, daqui 20, 30 anos, e como vocês veem o país de vocês e o mundo daqui 20, 30 anos? Lá atrás, pelo menos, a gente tinha essa preocupação, porque, como colocou o Wilson aí, os nossos pais também, além de nos ensinar, o Léo falou, além de beber os nossos boletins, eles nos diziam, olha, filho, o que você quer para o seu futuro? O que você gostaria de ser? Como é que você se vê casado? Você pensa em casar? Aquela coisa tradicional, família, constituir família, ter filhos. Que educação, o que você vai deixar de ensinamento, como o alemão colocou, para as crianças? Bom dia, papai, bom dia, mamãe, beijo, Wilson, benção. É essa reflexão que vocês precisam fazer, né? Parar de querer as coisas fast, rápida. Então a tecnologia, ela veio para ficar, é importante para nossas vidas. Eu já me curvei a ela, mesmo sendo crítico, eu me curvei, reconheço o quanto ela é importante, quanto me facilita a minha vida. Eu não perco tempo, e não passo nervoso dentro de ônibus para ir para banco, eu não perco tempo para fila em banco, eu só perco tempo quando não tem outro caminho. E eu falo que hoje em dia, a gente não vive, a gente sobrevive. E se a gente pegar no passado, dentro desses 100 anos que eu falo que o mundo evoluiu, muitas coisas deixaram de evoluir junto. O que deixaram de evoluir? Essas coisas de alimentação. Essa alimentação de hoje em dia, que fala hidropônica, essas alimentações, esses alimentos, os vegetais, né, hidropônicos, essas coisas, falam que faz bem para saúde ou não faz bem para saúde. Agora eles estão fazendo esse tipo de café, leite, essas coisas aí totalmente fakes, né? E, cara, a gente não sabe. Tem até uma gente que comentou lá no podcast lá no anterior, falando que, não sabe se isso aí faz bem pra saúde ou não faz bem pra saúde. Por acaso, vocês compraram alguma coisa fake, de comida fake, alguma coisa? Porque, tecnicamente, a gente só compra as comidas fake porque é mais barato, porque as coisas estão caras, né? Então, tipo assim, você vai comprar pó de café com sabor de café, por causa que o café em si está caro, né? Não, é complicado. Antigamente, eu cheguei a comprar sem olhar, né? Eu vi lá mesmo uma caixinha, tudo isso vale pra hoje, hein? Que, assim, eu cheguei numa época, faz alguns anos atrás, eu vi lá, eu falei, poxa, o leite aqui tá mais barato, então eu vou pegar. Eu lembro até hoje que eu peguei uma caixa e levei para casa. Falei, pô, o leite tá bem mais barato do que os outros, eu vou pegar, porque eu não prestei atenção. Quando eu cheguei em casa, eu fui, peguei, abri o leite, tomei um pouco do leite, falei, nossa, que estranho. Mas quando eu olhei a marca, para você ver, eu fui olhar depois, quando eu olhei a marca, tava lá, bebida láctea, não era leite integral, era bebida láctea. Aí eu falei, então, será que era por isso que estava mais barato? Não é será, era mais barato porque era bebida láctea, ou seja, você compra um leite trans, o soro de leite misturado com isso, com aquilo, vira uma bebida láctea. Ele se identifica com leite, mas não é leite. Leite. Aí eu olhei lá e falei, pô, é soro de leite misturado com não sei o que. Agora eu acho que as pessoas estão vendo. Alimento trans é sensacional. Leite trans. As pessoas estão vendo aí agora que tem bebida tipo café. E aproveitando essa oportunidade, as pessoas que forem escrever aí desse assunto, prestem atenção que quando vocês forem comprar até pacote de mussarela, ou nem se for, vocês olham lá na vitrine, muitas coisas você vai olhar lá mussarela, que está em letra maiúscula. Mas se você olhar direito, vai estar lá queijo tipo mussarela. Mussarela, isso é verdade, já vi bastante. Tipo cheddar. Queijo tipo requeijão, ele vai estar tipo, não é o próprio, assim, o original. Né? Ele vai estar tipo. Isso daí é que nem nós conversamos até o Thiago, o Léo, o Mr. It tinha falado que as coisas estão diminuindo, mas o preço continua o mesmo, a quantidade. Absurdo, e outra coisa, até papel higiênico, se você for ver, tem uns que estão lá 30 metros, mas você vai olhar, uns tem 20 metros, ou seja, 10 metros a menos, mas o preço continua basicamente o mesmo. Exatamente, e nesse ponto de caristia que estava falando, tinha muita gente que tinha o quê? Aquela... vamos dizer, uma marca presente que ela utilizava na vida dela. Não, essa marca é boa, então eu vou ficar sempre nela.
E conforme vai evoluindo, o tempo vai passando, é lógico, o número de pessoas vai aumentando no mundo, tudo. Então, assim, para atender até uma demanda, o que eles acabam deixando de lado? Um pouco da qualidade para atender quantidade. E aí começa a aparecer o quê? Várias marcas, né, várias empresas que começam a ser competitivas, colocando menos qualidade, com mais quantidade e um preço abaixo que é para as pessoas consumirem. Só que a qualidade é o segundo plano. O que as empresas pensam é o quê? É em ganhar, colocando menos qualidade e mais quantidade para eles terem um lucro maior. E tem muita gente que não percebe. Eu quero deixar até aí para vocês, tem o que eu vi na Amazon, mas eu acho que tiraram já, um programa que fala assim, é um documentário, que ele fala, iremos morrer de tanto comer. Assistam. Quem puder, assista. Iremos morrer de tanto comer. Exatamente. Você olha, você vai falar, tem 1h30, mais ou menos. Mas é um assunto que eu garanto que vocês vão ficar de boca aberta, como hoje as empresas utilizam a forma de criar uma necessidade na sua cabeça e o quanto que eles utilizam de veneno para matar piolho de peixe, coloca tudo para as pessoas, eles mascaram tudo isso que acontece para as pessoas consumirem, né, cada vez mais, mas a qualidade eles estão deixando em segundo plano. É muito interessante esse documentário. Se você puder, assistam. O nome do documentário, só confirma se é esse, Wilson. O nome do documentário, para mim, tá como Comer Vai Nos Levar à Extinção. É 1h21. Exato, é isso mesmo. Isso mesmo. É esse mesmo. Comer vai nos levar à extinção. Aí você coloca, poxa, mas como que se a gente está comendo é para a gente sobreviver? Só que nesse capítulo, esse documentário, vocês vão ver o porquê que eles estão falando isso, que vai nos levar à extinção. Mas assistam, é uma coisa muito interessante. Depois que lançaram o Polystation, velho, eu acredito em qualquer coisa. Olha, eu vou até assistir isso, mas o que você colocou, eu acho extremamente importante isso que você trouxe. E aí, de novo, né, eu vou ser repetitivo, mas não tem como. Por que buscar você se referenciar ao passado, ou sempre ter o passado na história é importante? Para que você possa fazer essas análises comparativas e o conhecimento faz com que você não seja manipulado pelos governantes, que é o que os governantes queiram. E não estou entrando no mérito de partido, esquerda, direita, extrema-direita. Que você tenha a sua opinião própria. Isso é extremamente importante. Agora, Mr. It, o que isso tem a ver com fakes comida? Por quê? Porque no passado existiam as empresas, a legislação está aí, mas ela nunca é cumprida. Mas existia aquela questão da força política, e principalmente legislativa, de fazer com que essas indústrias fossem fiscalizadas e monitoradas. Por que eu estou falando isso? Porque se nós, como consumidores, não percebemos esses fakes alimentos, e a gente não vem num vídeo, num podcast e comenta, a maioria dos consumidores não sabiam. Do café eu não sabia, porque eu não sou um grande consumidor de café. Mas tem outros café eu amo, mas eu não sabia de produtos aí, ó, do Panetone que eu já falei, biscoito, chocolate, Pão Puma. Hoje tudo a indústria diminuiu. E um detalhe, eles gastam fortuna em marketing, contratando atores, cantores, para divulgar qualidade, 100 anos de empresa, isso, aquilo. Mas eles não gastam fortunas em marketing para dizer, olha, consumidor, o seu panetone de meio 500 gramas hoje é 400 gramas. Olha, consumidor, o panetone de 500 gramas custava 30 e o de 400 custa 35. A dúzia de ovos eram 12, hoje a caixa de ovos são 10. Então é importante o conhecimento, a informação verdadeira, vocês que estão nos vendo e nos ouvindo, para que a gente tenha essa análise crítica e que a gente se posicione também, né? Quando o Léo colocou aí num dos nossos vídeos, mobilizou-se a população na Paulista por causa de 15 centavos de aumento no ônibus. A inflação está comendo hoje pelas bordas, preços subindo diariamente, as indústrias colocando produtos fakes, não informando de uma forma clara, no meu modo de ver, a população e os consumidores. E até hoje eu não vi uma manifestação. Ah, mas você pode fazer? Tá bom, fica aqui o convite. Querem começar a se mobilizar aí? Vamos começar a trocar informações aqui no nosso blog? Vamos marcar uma manifestação aí, civilizada, educada, e dizer, olha, gente, as coisas estão demais, as caristinhas estão comendo. Agora, o governo está aumentando, olha só, no meu modo de entender, a burrice da política econômica aí que está aí. A indústria está produzindo em pleno vapor. O governo vai dar linha de crédito. Linha de crédito aumenta o quê? Consumo. Não tendo indústria para suprir a demanda, o que acontece? Aumenta o preço. Aumentando o preço gera o quê? Inflação. Isso é um círculo vicioso. E a população não se deu conta. E a população não está se dando conta.
O governo, do que se preocupar em melhorar a educação, saúde, diminuir a fila do SUS, diminuir a fila do INSS, ele prefere trocar a ministra da Saúde, tudo bem? Né? E prefere querer aprovar uma outra coisa importante, que é política, está rolando aí no Congresso. Vocês que trabalham em CLT e pagam aí, tem aquele vínculo vicioso com o sindicato, o governo quer saber o quê? Reativar a cobrança do imposto sindical, gente. Vai ser trouxa, vai estar escrito trouxa de novo em todos vocês, trabalhadores CLT. O governo lá já escolheu um deputado, olha só a estratégia. Escolheu um deputado de não sei que partidinho, não sei de qual estado, não me recordo, que ele vai entrar com a minuta que já foi dada pronta para ele, para conduzir isso no Congresso para ser colocado em pauta para se aprovar ou não o imposto sindical. Para quem não sabe, e você que é trabalhador CLT não confere seu olerite, né? O seu boletim de pagamento, é um dia de trabalho seu que eles te tomam para não te dar porra una, como diria um amigo chileno meu. Ele falava assim, escuta menino, isso é porra una. Vocês estão entendendo? Então, tá aí, sim, a carestia tá aí, é um tema importante para ser discutido e gostaríamos que vocês participassem. Mas não desse sua opinião. O que vocês estão fazendo? Eu estou aqui divulgando, como os demais colegas, aquilo que nós estamos vendo de sacanagem. Eu não consigo encontrar um outro português para isso. Tecnicamente, é um círculo vicioso, porque acontece. Para você comprar um produto, você precisa ter o dinheiro. Para você ter dinheiro, você precisa trabalhar. Mas para você trabalhar, você vai ter que fabricar. Você fabricar, você vai ter que pagar imposto. Os impostos, você vai ter que colocar nesse preço de produção. E esse preço de produção, você vai ter que vender, botar no preço de venda. E nesse preço de venda, o consumidor vai ter que comprar. Então, tipo assim, é um círculo. Então, o que acontece? Que nem o Mimite tá falando, que nem ele falou assim, na política, botou tudo esse englobado para falar o seguinte, os preços hoje em dia do alimento tá aí, não tá o preço do alimento só por causa que eles querem, porque também aumentou os preços para eles explicar o da matéria-prima, os preços da matéria-prima, os preços, o preço da matéria-prima, e botou também a mão de obra que aumentou, os impostos que aumentaram. Então, tipo assim, tudo isso é globado no preço que você paga no produto. O que hoje em dia tem esses... Tem um detalhe importante. Quando você vai fazer uma compra, você pega a nota fiscal, não tá lá o imposto que você tá pagando no alimento. Isso é uma outra questão. Isso é muito importante dos países. Não, na Europa você tem o IVA. Você compra um maço de chocolate, você sabe quanto você tá pagando. Aparece lá quando tá pagando imposto, né? Não, mas aqui tem lugares que tem. Tem lugares que tem isso. Mas isso é raro. O que o alemão colocou é uma coisa. O que é importante, uma pessoa viajada, né, que teve a oportunidade de fato trazer a informação e o conhecimento e fazer esse comparativo. Eu nunca viajei, porque você já sabe a razão, mas eu sempre procurei me informar a respeito disso e já vi fotos de notas fiscais, sobrinhas minhas, meu irmão já foram para a Europa, Estados Unidos e compraram coisas e trouxeram as notas por causa da alfândega. E dentro do que o alemão colocou, por isso que precisa ter essa informação de uma forma correta, e aí envolve tecnologia, história, busca de conhecimento, porque o que acontece? Quando você não é transparente e não vem discriminado o imposto daquilo que o governo pega, né, cobra, e é um absurdo em se tratando de Brasil, né? Coisas absurdas que acontecem só aqui, na América Latina e no Brasil especificamente. Políticos ganham uma fortuna. Na Europa, os caras trabalham de graça. Europa, né, Estados Unidos, eles se dedicam, eles entram na política porque eles querem, de fato, ajudar o país a melhorar. Aqui é pelo dinheiro, pela ganância. Isso é a minha opinião, ok? O que acontece? Porque é mais fácil o governo justificar e culpar os outros. Vocês podem observar, o governo... ele está terceirizando a responsabilidade para o granjeiro. A galinha é culpada por a dúzia de ovos estar custando o que está. Agora, manda ele mostrar a nota fiscal, discriminar o quanto ele nos cobra de imposto. Ele fez isso com a gasolina. E eu falo com conhecimento porque eu vim da área de petróleo, tá? A área de petróleo, a gasolina no Brasil sempre foi um bicho de 7 cabeças. O Brasil, ele prega, e esse governo principalmente diz que ele é autossuficiente, só que a nossa gasolina é uma das mais caras do mundo, em relação à renda per capita do brasileiro. E ele diz que a culpa da gasolina estar cara, coitado, é do dono do posto, é da distribuidora, sendo que no Brasil é monopólio. Refino está na mão da Petrobras. Eu trabalhei numa multinacional que tentou importar a gasolina lá de fora. Quando o navio estava no meio do caminho, a Petrobras falou, agora abaixa o preço, que a empresa que eu trabalhava tem que mandar o navio de volta. Porque na hora que o petróleo chegasse aqui para refinar e vender no mercado interno, estava custando o dobro do preço que a Petrobras adotou como uma política de oferta. Então, assim, tem coisas que a gente fica sabendo até de bastidores, fala, não, pera um pouquinho, vamos ser transparentes. Quanto é que é um imposto? Aí a reportagem, graças a Deus, ainda tem aqui as grandes empresas de reportagem que foram buscar lá e deixam muito claro na televisão. Veja lá quanto que o governo cobra de imposto e vê quanto que o dono da distribuidora, ou melhor, o dono do posto tem de margem de lucro. Aí vocês vão ficar sabendo quem é digamos assim, o vilão da história.
É um absurdo. E o pior é que isso daí já vem de décadas, né? E parece que nunca melhora. Parece que nunca melhora. Um carro básico, completinho, motor 1.0 custa 130 mil reais. Vai ver quanto que é de imposto. Fora os IPVAs, fora os IPVAs. Mas é que nem falando isso. O brasileiro também gosta de tirar vantagem. Você se lembra quando teve a crise lá no Rio Grande do Sul? Que teve aquela enchente, que teve as coisas? O pessoal tava vendendo água, de vez da água de graça, tava vendendo água pra R$10. Cada garrafinha de água pequena, de 450 ml. E o pior ainda, tinha gente que estava com casa alagada, pessoas chorando, perdendo tudo, e tinha pessoas que estavam indo nas casas para roubar, gente. Sim. É um absurdo. Mas é que eu digo, aí o brasileiro ele fica ofendido quando vem um estrangeiro e fala, né? Pô, só tem pilantra, só tem pilantra, só tem prostituta. Meu, se o mundo nos enxergam dessa forma, eu juro por Deus. Alguma razão tem, né? Alguma razão tem. Eu fico pé da vida quando eu escuto isso. Até uma das razões porque eu não viajo. Uma das vezes que eu não viajo, por que eu vou para os Estados Unidos se os Estados Unidos olha para nós brasileiros, hoje a gente é um merda. Vê o Trump, tá aí. Né? E o brasileiro vai gastar o dinheiro lá fora do que gastar no turismo aqui. Bom, aí ele fala, por que vai gastar lá fora? Porque, porra, o turismo aqui é mais caro do que você ir para Miami. Mais caro que a Grécia. Qual é a lógica? Então, assim, existem distorções, que por isso que é importante a gente colocar isso em pauta, para que vocês façam essas reflexões, porque, gente, como que se resolve isso? Saindo por aí... Não, muito pelo contrário. Tem que ser de forma civilizada, começando pelo voto, começando em conhecer o político que você vai votar e vai pôr lá. Eu faço um filtro todo ano eleitoral. É um saco, mas depois que eu votei, eu não posso reclamar. Mas você sabe que nós não somos um país democrático, né? Eu vou falar por que nós não somos. Porque, eu nem vou entrar nesse mérito, velho. Alemão, nem vou entrar nesse mérito, viu? Que eu vou te falar? Entrar nesse mérito. Eu tô dizendo democracia porque lá na Europa você não é obrigado a votar. Você não é obrigado a votar. Ninguém te obriga a votar. Entendeu? Outra coisa, nós brasileiros temos a mania, mas lá eles ganham euro e... Não, calma lá. Proporcionalidade. Se uma bolacha aqui é R$6, lá é menos de €1. E o cara ganha um salário mínimo de €1.000 e você ganha 1.400 de um salário mínimo, quem é que sai perdendo nessa? Somos nós, que é mais caro, né? Lá existe o detalhamento da fatura que você vai pagar. Um carro, você vai comprar um pneu. Pô, veio 5% de imposto no pneu. Aqui você não sabe o que você paga no pneu. Mas isso que você tá falando, eu vi uma reportagem esses dias falando, que assim, tem uma moça falando, uma economista, esqueci o nome da economista, mas ela falou o seguinte, que ela vê o valor financeiro de cada país pelo preço do McDonald's, o Big Mac. Que ela fala o seguinte, lá na Europa, lá em Portugal, para você comer o Big Mac, o número 1 do Big Mac, é €12. E esses €12 equivale a 2 horas de trabalho lá. Aqui no Brasil, para você comprar um número 1, um Big Mac, você tem que trabalhar um dia todo para você conseguir pagar um número 1. Então, tipo assim, eles conseguem ver monetariamente como que é o valor financeiro de cada país, né? Nesse ano, acho que você até me foi buscar no aeroporto. Eu fui comer um McDonald's lá em Paris, lá no Charles de Gaulle, lá no aeroporto. Eu paguei €3,85 no Big Taste. Quando eu voltei ao Brasil, aí eu passei um tempo aqui, meu pai me levou para o aeroporto. Eu falei, pai, vamos comer um negocinho aqui antes de eu embarcar e tal. Não, Thiago, vamos comer um pão de queijo, um negocinho. Guarulhos, né? Nossa senhora, aeroporto e rodoviária. Você entrou ali, meu, você deixou um golzinho lá. Irmão, eu comprei 2 cafés, 2 pão de queijo, um lanche e mais um suco, eu paguei 80 conto. Sem conto, ó. Falei sem conto já, hein? Eu falei pra moça, tá certo esse valor? Tá. Eu fui ver o café, era quase 20 conto o café, uma xícarazinha assim, ó. Eu falei, moça, esse café tá mais caro do que Paris. Aí ela ficou sem graça. Eu falei, moça, em Paris eu não pago €1 no café, aqui eu tô pagando R$20. Aí você vai olhar lá, você vai falar, deixa eu ver qual é o café. Você olha lá, tá bebida tipo o café, não é nem o café, é tipo o café. É o café trans, velho. Ele se identifica com o café, mas ele não é café. Entendeu? Isso aí, cara. Alemão, olha uma coisa importante que você colocou aí, né? Eu vou botar só um pouquinho. Em relação à democracia e à eleição. Olha uma outra coisa esdrúxula aqui no Brasil. O governo incentiva e ele levanta a bandeira dizendo que o de 16 anos ele já tem consciência e capacidade intelectual para saber distinguir e saber votar. Só que quando você traz isso para a criminalidade, para baixar a idade e prender os malaquinhos, não pode. Tá? Não pode. Então, assim... Quer isso que eu tô falando para fazer uma reflexão, né? Quer uma coisa idêntica? Só uma coisa. Rapidinho, só para acrescentar isso. Concluir. Só para acrescentar isso. Hoje em dia, discutem lá no DSTF, falando que crianças com 8, 9 anos já podem distinguir se já
Já quer ser homem, já quer ser menina, já quer ser seu gênero. Mas E com 8 anos, 9 anos pode distinguir. Só que se você assaltante, fez essas coisas, não preside, não. Você não pode, você é inocente, agora, ele não tem mentalidade para fazer isso. Vou trazer outro paralelo disso. Sabe quem é mais inteligente e descobriu isso, da capacidade intelectual de menores de 16 anos? Adivinha, vamos ver se vocês adivinham. Vai ganhar um ovinho de Páscoa. Adivinha? A criminalidade, velho. A criminalidade não recruta aí menores de 16 anos? É lógico. Pô, a criminalidade é mais inteligente. Na minha opinião, a criminalidade é mais inteligente. Sei lá, o povo lá que toma as decisões. Porque se eles recrutam, sabendo que não existe a penalidade criminal, né? E o outro lado diz que só pode votar, mas não pode mandar prender, é uma coisa de doido. E voltando agora também à questão do aeroporto de Guarulhos, né? Não só de Guarulhos, mas assim, para entender essa questão de por que esses preços são exorbitantes. E isso aí a gente fala na economia, a questão de oligopólio ou monopólio. Poucas empresas, poucos setores dominam aquele espaço ou aquele segmento e eles determinam o preço. Isso não é, isso foge do princípio do capitalismo real, de fato, que é a competitividade. Então, o que acontece no aeroporto de Guarulhos é o que acontece no aeroporto de Congonhas. Por isso que você paga R$20 no café. A única forma de a gente combater isso, combater, é você não consumir. Quando pouco que eu viajei, ou eu já lanchava, ou comprava, passava no supermercado ou na padaria, que já é caro, e tomava o café. Porque, de fato, é para assim, o que justifica você pagar 20 pau num café, que hoje na padaria já tá 10, 11 reais, né, já a inflação tá correndo a solta, e você pagar 1 euro, 5 euros lá 1 euro lá na França, que é Paris, que é o mundo velho, né, que é uma economia teoricamente mais forte. Então o Brasil, são distorções em que, eu vou ser honesto, nós somos culpados, tá bom? Eu faço a minha crítica, mas eu também... Aqui é o preço da Dinamarca. Exatamente. Né? Então, assim, agora, por que isso acontece? Lembra da história que eu falei que brasileiro é um case de se estudar, porque foi o único país do mundo que pagou ágio para comprar carro? Você vai pro mundo, você fala isso, o mundo fala o quê? Vocês pagaram acima da tabela para comprar carro? É coisa de fraude mesmo, para ser analisada. Agora, nós somos culpados por quê? Porque a gente vota e coloca o cidadão lá em Brasília. E a gente não tem o controle disso. A gente reclama da caristia, como foi um tema que fez com que a gente voltasse a falar sobre isso, mas a questão é, o que se faz, o que vocês estão fazendo do outro lado aí para melhorar? Eu estou sendo mais seletivo. Eu estou deixando... Hoje eu tenho o seguinte princípio. O que é melhor? O que é melhor é aquele que oferece preço com qualidade e preço justo. Sim. É isso. Sim. Vou dar um exemplo simples. Camarão. Camarão, desde setembro do ano passado, vem subindo. Eu paguei, a última vez que eu comprei, foi agosto do ano passado, eu paguei R$150, que já achei caro, o quilo do camarão rosa grande. Nossa. E tem o jumbo, que pesa mais de 120 gramas. O rosa grande pesa em torno de 90, já até sei, de 90 a 110 gramas. Esse mesmo camarão hoje tá R$350 se você achar o quilo. Se você achar o camarão. Além de principalmente agora. Principalmente agora, né, que tá entrando a Páscoa, né? A Páscoa, exatamente. Então a questão é assim... Vai comprar peixe. O que nós do Grupo Lema chamamos de caristia é um absurdo. O que eu estou fazendo? Eu estou procurando outras alternativas. E ficando mais atento, na hora que eu vou com lista em supermercado, e ficar atento no peso, preço e fakes alimentos. Né? Achocolatado. Achocolatado antes, os produtos eram chocolate em pó. Hoje é achocolatado em pó. Achocolatado, exatamente. E aí você também vê, você vai lá para comprar o bacalhau, tem lá vários tipos, né? Bacalhau da Noruega, bacalhau não sei da onde, aí tem uns bacalhau mais do Porto. Exatamente, aquele mais grosso que você olha que tem bastante carne, você vai pagar agora, eu acho que é um absurdo, meu. Vai pagar o quê? R$300? Exatamente, acertou, Wilson. Tá de 250 a R$300 o quilo em supermercado prêmio. Se você for no Mercadão, tá quase 400. Sim. Exato, nossa. Aí você vai fazer o quê? Vai ter que escolher uma tilápia, sempre vai ter que pegar um peixe mais... assim, economicamente, né, para o nosso bolso, mais vantajoso, porque falar, não, na Páscoa eu tenho que comer o peixe, tudo bem, você pode até comer, mas eu acho que as pessoas começam a colocar valores assim, parece que o mundo vai acabar no mês de maio, então vai falar, em abril eu vou cobrar caro mesmo, o pessoal vai pagar, não vai reclamar, e aí depois passa o tempo e começa a baixar. Eu acho que o melhor fiscal para isso é que nem ovo de Páscoa. O melhor fiscal para fazer baixar
imposto e preço, somos nós, só que a gente não exerce o nosso direito de fiscal. Vamos fazer que nem o nosso presidente mandou. Se tá caro, não compra. Eu vejo o consumidor reclamando de fila, mas eu não vejo ninguém dizendo assim, eu não vou levar esse produto. Que nem o Ed falou agora. Ovo de Páscoa, se você entra no mercado, eles já estavam vendendo já há umas 3, 4 semanas atrás. Antes do carnaval já estavam falando. Eu fui no começo do mês, eu fui ver o preço lá, tava 750 gramas, tava valor de 85, 90 reais. Falei, mano, 90 reais, 750 gramas. E pra você ter uma ideia, eles estão parcelando em 4, 5 vezes o ovo de Páscoa no cartão, cara. Vocês vão comprar ovo de Páscoa? Eu não vou comprar. Eu tenho que comprar. Eu tô solteiro. Eu vou comprar um brinquedo, eu vou comprar um brinquedinho, um bichinho de pelúcia aí de 20, 30 pontos, umas coisinhas que pisca e já vai ser o presente de Páscoa. Porque não. E olha, e uma coisa que eu vou falar assim para pessoa que não é empreendedor, mas quer ganhar um pouco de dinheiro, mesmo as pessoas, eu queria que as pessoas comentassem aí embaixo, né, que a melhor época mesmo, quem não consegue fazer, quiser levantar um dinheiro, olha o preço do ovo de Páscoa que tá caro. E muita gente vai comprar o caseiro, vai encomendar pessoas que fazem ovo que sai mais em conta, porém a pessoa vai ganhar. A pessoa vai ganhar dinheiro também. Exatamente. Eu sempre comprei. Acho que faz 4 anos, fazia 4 quando tava no relacionamento com a outra. Em 4 anos seguidos, toda época de Páscoa eu comprava de uma amiga minha lá, fazia o. A Jaque, acho que metade do pessoal que conheceu, a Jaque, ela fazia ovo de Páscoa. Eu comprava ovo de Páscoa dela. Era bem mais barato, era bem mais em conta e bem mais gostoso, porque é caseiro. Ainda você sabe a procedência, né? Chocolate ao leite, fazia, né? Fazia lá e sai mais em conta. Mas o que eles colocam agora? Se você for ver aí eu tava passando no mercado e vi um alpino. Eu fui ver, eu acho que era de 500 gramas, sei lá, ovo grande. Cara, 120 reais. Eu ia falar, 120 reais, 120 reais, é isso mesmo. 120 reais, cara. Pensa numa coisa, a gente tá conseguindo comprar ovo normal, comprar ovo de Páscoa. É isso aí. O alemão disse tudo, matou. Porque assim, tem uma coisa também. Infelizmente, aqui no Brasil, o povo brasileiro não é adepto à prática do boicote. Exatamente, você vê em outros países aí, tipo Estados Unidos, o Thiago morou na Europa, sabe muito bem disso. Se eles, aumentam o valor de um produto, carro, alguma coisa, a população se une e não compra. Aí é obrigado a empresa a baixar o preço. Mas aumentar, eles não compram. Infelizmente, aqui no Brasil, o brasileiro gosta muito de ostentar. E as empresas sabem disso e é onde elas aproveitam esse quesito. Na Europa aumentou o preço da gasolina, os caminhões pararam tudo na estrada, ninguém colocou gasolina não. Ficaram 5 dias sem gasolina. Os caras boicotou. É um absurdo, né? O exemplo em cima disso, o Léo falou, aqui o álcool, quando teve o álcool faltou, não sei o que tava 10 reais o litro, o brasileiro xingava, mas tava lá 1 hora na fila, 1h30 para abastecer. Pagando 15, 16 reais no litro do álcool. O comportamento nosso de consumidor é case para Freud, porque eu, brasileiro, eu não entendo. Reclama, alguns comportamentos. Eu realmente não entendo. Eu fico perplexo e eu já cometi essas burrices, tá, gente? A gente é ser humano. Só que a gente aprende com os erros. Por isso que é importante a história. Não cometa os erros do passado, para que eles não se repitam no presente, ou o que você faz no presente de ruim, preste atenção para que não se aplique, não se replique no futuro. Sim. Só que o Brasil parece que o Brasil não aprende. Porra, desde Pedro Álvares Cabral, que errou o caminho das Índias, ele não veio aqui para descobrir, ele errou o caminho das Índias. Mas é que nem aquele relacionamento abusivo. Você tá apanhando da mulher, apanhando, mas você sempre tá com ela. Não, mas você tá apanhando, mas eu amo ela, o que eu posso fazer? Mas sabe o que é isso também? Né? Sabe o que nós chegamos nesse ponto? Comodismo. Não é só comodismo, não. Se você for pensar bem, parar para pensar, é o marketing que faz isso. Ele não deixa, ele entra na sua cabeça e não deixa você pensar de outra forma. O marketing é tão bem feito que ele faz você comprar coisas que desnecessárias. Numa empresa que eu trabalhei, teve um coaching, que ele veio falar conosco, né? Ele era americano e tinha aquele ponto que traduz o que ele estava falando. E uma coisa que ele falou que era verdade. Ele falou, o marketing, ele é o coração do mercado, porque ele faz você... Como que ele falou? Vou dizer assim nas minhas palavras, que não lembro muito bem do que ele falou. Mas ele falou, um bom cara, um bom vendedor ele vende micro-ondas no deserto e vende geladeira na Antártida, entendeu? Ele faz na Antártida comprar geladeira e comprar micro-ondas no deserto. Então, eu já ouvi de um palestrante com esse paralelo. Ele é muito grande, então, então, assim, cego, mano.
Ele entra na sua mente, faz você comprar algo, faz você sentir a necessidade de ter algo sem ter. Entendeu? O princípio do marketing é criar a necessidade que você não precisa. O que você colocou é extremamente importante, porque como ser humano eu também já fui abduzido pelo marketing. Sim. E hoje, na reforma que eu fiz aqui na minha casa, eu olhei ali pro meu guarda-roupa e falei, por que eu comprei essa merda? Tá aqui até com etiqueta, né? Então, por isso que eu digo, a gente veste a carapuça aqui, coloca aqui o papel de consumidor idiota. Só que a gente aprende... Quantas coisas eu já também comprei sem precisar, só porque vê que tá barato. A gente aprende pelos erros. A gente aprende pelos erros. Sim. É isso. Exatamente. Mas é vivendo e aprendendo, né? Como você disse, né? A gente vai vivendo e aprendendo. Só que a gente tem que viver, realmente aprender e não cair. Sempre na mesmice, né? E ajudar a mudar, né? né? Essa é a preocupação de nós 20 que tem história. Oi? Aquela música do Ira. Vivendo e não aprendendo. Eis o homem se sou eu. Mas e a gente falava tanto de Cazuza, né? E se você prestar atenção nas letras do Cazuza, é algo passado, mas que está servindo no presente, né? Isso é sério. Mas é isso aí, galera. A gente tá falando aqui de caristia e é isso aí. Espero que vocês deixem no comentário aí. A gente vai dar uma pausa, que eu acho que ficou mais de 1h30 de podcast, bem mais do que o outro anterior. Então, acho que foi interessante aí, eu espero que vocês tenham gostado. Vocês já ouviram bastante aí sobre caristia, deixa um comentário aí, que nem o Emit falou aí, o que vocês estão fazendo aí pra vocês mudar, se vocês estão comprando esse composto aí, porque falando isso rapidinho antes de terminar, isso que o Wilson falou, que é do tipo café, tipo mussarela, essas coisas, eu tava me lembrando, conversando com a minha mãe, e eu me lembrei, eu não compro mais leite ninho, eu compro composto de lácteo, não sei o que, mas composto também... lácteo. Composto lácteo, que parece leitinho, só que não é composto lácteo, é mais barato. Eu pago R$3,50 em 400 ml de pozinho. E sabe a sacanagem que é, Léo? Eles deixam parecido com a mesma embalagem, aí você pensa amarela, que tá comprando um e compra outro. Igualzinho leitinho, igualzinho. Porque é muito fogo. Tipo assim. Leite, Oi? Quem disse que você pode tomar leite? Não, eu posso tomar leite em pó, eu não posso tomar leite normal. Eu tenho alergia à lactose, né? Oi? Mas leite é leite. Não, leite em pó eu posso tomar de boa. Eu não posso tomar leite de vaca. Leite de vaca, se eu tomar, eu fico bêbado. Você vai sair do quintal balançando a camisa, pelado, não, né? Não, isso aí é pro próximo podcast. Deixa pro podcast futuro aí. Porque sabe a gente falar os podres de cada um aí que teve. Mas, galera, eu espero que você... O que esse rapaz já fez com tomando leite, você não desacredita. Quietinho. Mas, galera, eu espero que vocês tenham gostado. Mimi, o Wilson, Thiago, o Will, obrigado pela presença de vocês. O Will, obrigado por você ter aparecido pela primeira vez aí com a gente aí no podcast. Espero que você tenha gostado. Espero que você repita aí, apareça nos outros aí, que quanto mais aí pessoal, é interessante pro pessoal conhecer pessoas novas. Eu espero que você do outro lado aí, onde tá nos escutando, tenha gostado. Deixa os comentários aí, deixa os comentários nos comentários e deixa as curtidas nas curtidas, entendeu? Caminha pra galera aí. E logo a gente vai trazer outros temas que vocês deixaram. E a gente tá querendo trazer um tema de empreendedorismo aí, falar aí sobre experiências, alguma coisa pra vocês jovens aí, pra vocês verem que vocês não estão sozinhos nisso. Já tem gente que já sofreu pior ainda na mão aí dessa galera. Ainda mais aí de outras empresas aí, de telefonia, essas coisas aí, até de assessoria. Então, última palavra aí, galera. Obrigado aí por você estar de novo com a gente. E Emit, o Wilson, o Thiago e o Will. Até a próxima. Valeu. Obrigado. Até a próxima. Muito obrigado pra você. Deixem nos comentários como fizeram antes, vão passando para mais pessoas. Isso aí, vão encaminhando. Tomem atitude se vocês acharem que é importante, para mudarmos as coisas sempre para melhor. Confiamos em vocês, jovens, hein? Confiamos em vocês. É o futuro. Futuro desse país. Futuro do nosso país, futuro da humanidade. Isso aí. Sim. Falou, galera. Um abraço para vocês. Declaração de isenção de responsabilidade. As opiniões e declarações feitas pelos entrevistados do Entregeek são de exclusiva responsabilidade deles e representam suas visões individuais no momento do debate, podendo evoluir ou ser reconsiderados ao longo do tempo. O conteúdo ali seguido tem caráter informativo e orientativo, não sendo vinculado a qualquer compromisso com a verdade ou exatidão das falas dos participantes. Caso você se sinta ofendido ou tenha qualquer questionamento sobre as declarações feitas nesse vídeo, por favor, entre em contato conosco para esclarecimento. Estamos abertos a avaliar e, se necessário, editar o conteúdo para garantir a precisão e respeito a todos.